Neste fim de semana, muitos casos de crianças que se engasgaram e precisaram ser socorridas. Em Goiânia, um menino de 3 anos engasgou enquanto estava sendo amamentado. Os pais procuraram ajuda numa barreira de fiscalização da Polícia Militar. Os agentes começaram a fazer uma manobra para tentar desengasgar a criança. Os pais ficaram desesperados. Pedro, vem, papai! Depois de um tempo, o menino voltou a respirar. O socorro foi acionado para garantir que a criança estava bem. E em Rio Verde, um bebê de apenas 9 dias de vida também engasgou enquanto estava sendo amamentado. A família pediu socorro para uma viatura que estava passando. Com a ajuda dos policiais, o recém-nascido voltou a respirar. Voltou? Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde e liberado em seguida. Em Morrinhos, um bebê foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros que, antes de chegar ao local, orientou a família a fazer a manobra de salvamento por telefone. Que aflição daquele primeiro pai ali, né? Desesperado para o filho voltar logo a respirar. Deus me livre, vocês viram aí que foram pelo menos 3 casos de bebês que engasgaram no fim de semana. E a gente quer fazer um alerta importante sobre a manobra recomendada para desengasgar as crianças. Quem vai ensinar para a gente é o repórter Eduardo Marins. Na verdade, ele está com a ajuda do Corpo de Bombeiros ali, porque não dá para fazer de qualquer jeito. Tem um movimento corretinho ali para conseguir desengasgar a criança. Não é isso, Edu? Com você de novo. Exatamente, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo. Tem toda uma técnica, por isso que a gente veio até a sede do Corpo de Bombeiros aqui de Rio Verde para orientar os pais que estão nos assistindo, porque esses casos nunca tem hora ou data para acontecer, né? Ao vivo aqui com a gente está o Tenente Vitor Rocha, que vai dar essas instruções, também o Sargento Neto, que vai demonstrar na prática. Tenente, boa tarde para o senhor, obrigado pela entrevista. Primeira coisa a se fazer quando tem esse caso, né, de uma criança, um bebê engasgado, seja com líquido, comida ou objeto, o que se faz nessa situação? Boa tarde, Eduardo. Então, nessas situações, a gente primeiro vai fazer uma inspeção visual na boca da criança. É importante não fazer essa exploração digital às cegas, a fim de não piorar a situação dela, né? Empurrar o corpo estranho para um lugar mais profundo ali da garganta dessa criança. Fez essa inspeção visual, não visualizei nenhum corpo estranho, eu vou fazer o giro dessa criança, colocando sempre a cabeça dela no nível abaixo do tronco e vou realizar de 4 a 5 tapotagens entre as escápulas da criança. Feito isso, eu vou retornar ela para a posição inicial, fazer uma nova inspeção visual, verificar. Se eu verificar que esse corpo estranho está à mostra, eu vou pinçar ele, retirar e aí eu resolvo a situação. Importante dizer, Eduardo, que mesmo com a realização desses primeiros socorros, é muito importante o acionamento via 193, a fim de que o socorro ele saia juntamente com esses primeiros socorros, a fim de dar essa sobrevida para a criança. Eu vou pedir novamente para o sargento demonstrar para a gente, porque a prática acho que é o que vale mais, além, lógico, das orientações técnicas do senhor, né? Então é virar a criança, geralmente são crianças pequenas, né, bebês. Qual que é a demonstração? Primeiro eu faço a inspeção visual, visualizei, não consegui achar o objeto, vou fazer o giro dela com a cabeça abaixo do tronco, realizo de 4 a 5 tapotagens. Feito isso, eu retorno ela para a posição inicial, verifico se eu acho ou não. Se eu acho, retiro o objeto e dou essa sobrevida para a criança. O Tiago, nosso apresentador, tem uma pergunta, né, Tiago? Pode fazer, por gentileza. A gente está falando com os bombeiros que são profissionais ali, estudam para isso, mas eu imagino que na hora os pais ficam bastante nervosos, né? Imagina, você vê o filho ali engasgado, ele já aciona logo os bombeiros, ele tenta fazer essas manobras aí que os bombeiros estão passando para a gente. Qual que é o procedimento? Percebeu que a criança está engasgada, ela tenta a manobra ou já aciona o Corpo de Bombeiros? Realmente, o Tiago perguntou o seguinte, Tenente, na correria os pais, lógico, ficam desesperados. Qual que é a primeira atitude a se fazer? Já ligar para o 93 ou já de imediato fazer essa manobra? Muito importante, viu, Tiago? É manter a calma, primeiro de tudo é manter a calma. Um dos pais fazer esse acionamento via 93, porque é lá que o videofonista vai colher todas as informações, se essa criança ela está consciente, se ela está inconsciente, que tem um outro procedimento. E enquanto isso, o pai, o outro pai ou o responsável vai fazer vai realizar esses primeiros socorros a fim de dar essa sobrevida para essa vítima. Então a calma e o acionamento via 193 eles são fundamentais
nesse tipo de ocorrência. Crianças um pouco menores, que a gente está dando exemplo de bebês de até 1 ano e meio. Se for um pouquinho maior, né, a criança já fica em pé, já caminha. O que se faz? É praticamente o mesmo ou muda um pouco? Certo, são os mesmos procedimentos, né? A diferença aqui será a força com que a gente vai aplicar essas tapotagens para que esse corpo estranho saia. Uma observação importante, Eduardo, é quando a gente tem uma criança menor de 1 ano de idade, caso ela esteja inconsciente, não fiz toda essa manobra, não consegui desengasgá-la, é colocar ela numa superfície rígida e pressionar o externo dela, a fim de que ela realize... O externo seria essa região próxima do peito. Essa região intermamilar, né, esse ossinho ali que dá no início das costelas. E não com muita força, né? Se for criança pequena, com apenas dois dedos, pressionando a fim de que ela expulse esse corpo estranho. Nos casos de crianças maiores de 1 ano, seria uma operação semelhante a uma reanimação cardiopulmonar, com a mão e a força dos braços. O Tiago tem mais uma pergunta, né, Tiago? Exato. Ô Edu, mesmo depois dessas manobras ali, a criança foi salva, é importante acionar os bombeiros, levar para um atendimento médico ou não? Depois dessa manobra, felizmente, os pais conseguiram, né, voltar à respiração, a criança está aparentemente tudo ok. Mesmo assim, mantém o contato com os bombeiros, se espera eles chegarem ali, o que faz, tenente? Bom, essa questão do engasgamento, ela é resolvida após a recuperação da respiração normal da criança. Então, se essa criança voltou a respirar normalmente, ali a gente entende que acabou todo o perigo, né? Então, enquanto ela estiver sem respirar, demonstrando sinais ali de roxidão, né, os lábiozinhos roxos, isso indica que essa criança ainda está com a via aérea obstruída e é de fundamental importância, que não conseguindo sucesso nos primeiros momentos, é que a gente realize o transporte o mais rápido possível dessa criança para a unidade de saúde. Antes da gente encerrar, tenente, vou pedir para o sargento mais uma vez fazer essa manobra e vou emendar uma última pergunta para o senhor, né? O senhor estava falando antes da gente entrar ao vivo que essas técnicas fazem muita diferença no momento de uma ocorrência. Os pais terem noção de como proceder nessa urgência, né, faz toda a diferença, né? Com certeza, viu, Eduardo? No caso aí que nós tivemos em Morrinhos, né, esse acionamento, essa calma dos pais foi de fundamental importância e, lógico, concomitantemente, no contato com o nosso videofonista e a realização das manobras, isso possibilitou que, ao chegar no local, a guarnição já encontrasse a criança sem nenhum sinal, né, de falta de ar ou falta de respiração normal. Então, isso daí a gente vê o quão importante é esse acionamento e essa orientação nos primeiros momentos do socorro. Tá certo. Obrigado pela entrevista, pelas orientações. Obrigado também, Sargento Neto. Orientações importantíssimas, né, Tiago? A gente nunca sabe, para quem tem criança, bebê em casa, quando de fato uma urgência dessa vai acontecer, mas essas orientações acho que dá para ajudar um pouquinho o pessoal de casa. E na dúvida, pessoal, sempre entrar em contato aí com o pessoal dos bombeiros pelo 193 ou até mesmo pelo SAMU aí da sua cidade no 192. A gente fica por aqui, Tiago. Ô Edu, rapidinho aqui, chegou uma participação importante. E quando for um adulto, quando se tratar de um adulto engasgado ou um idoso, eu imagino que as manobras sejam diferentes. Ou é a mesma coisa? Você pode ajudar a gente? Com certeza. Vamos tirar uma dúvida então, tenente, que chegou agora lá no estúdio pelo WhatsApp do jornal, né? Se for um adulto ou então um idoso, né? Dá para dar um exemplo ou então pelo menos explicar como se proceder nessa situação? Com certeza, né? Nós temos aí casos de adulto. Eu vou pedir um minutinho para você segurar a criança, Eduardo, enquanto lá, então. eu demonstro aqui com o Sargento Neto. Primeiro de tudo, pessoal, é realizar as tapotagens da mesma maneira. Você vai posicionar a vítima lateralizada, né? Com uma das mãos você vai segurar aqui o abdômen dela e realizar as tapotagens, né? Da mesma maneira, sempre lembrando de bater de baixo para cima na tentativa de expelir esse objeto, esse corpo estranho. Não obtendo sucesso, a gente vai fazer o seguinte: posicionar as mãos no abdômen da vítima, aqui na boca do estômago, né, que a gente costuma falar, e com as duas mãos, vou pedir aqui, Eduardo, por gentileza, com as duas mãos, vem pra cá. Você vai fazer uma manobra e vai fazer uma posição semelhante ao J. Você faz uma manobra semelhante a um J na tentativa de expulsar esse corpo estranho. Isso é um caso para adultos, idosos, né? Sempre que a gente encontra um objeto obstruindo as vias aéreas em uma pessoa consciente, é dessa maneira. A pessoa está inconsciente, um adulto ou um idoso inconsciente, a gente vai proceder com uma manobra semelhante à da criança, deitar numa superfície rígida e realizar as compressões torácicas a fim de que essa vítima expulse esse corpo estranho.
Tá certo, obrigado pela ajuda, pelas orientações aí para bebês, crianças um pouco maiores e até mesmo para os adultos e idosos, como foi a dúvida aí desse nosso telespectador, né, Tiago? Eu volto com você. É isso. Ô, Edu, fala o nome dos bombeiros ali, tão gentis com a gente, né? São didáticos para explicar. Qual é o nome dos dois? Esse é o Tenente Vitor Rocha, que sempre ajuda a imprensa, né, na comunicação e nas solicitações de entrevista e também durante as entrevistas, né? E o Sargento Neto também, que fez toda a demonstração. 2 profissionais que ajudam muito a imprensa aqui de Rio Verde. E nessa entrada nossa ao vivo aqui, o pessoal deu um show dando esse exemplo, né, Tiago? Que faz toda a diferença nessas urgências, com certeza. É isso, você disse tudo, deu um show. Obrigado, valeu, Edu, agradeço aos nossos entrevistados. Até mais.